Todo dia no meu Instagram, todo dia que eu dou aula, todo dia que eu interajo com alguma pessoa a respeito de jiu-jitsu, sempre surge uma dúvida. Sempre surge a ideia de que o jiu-jitsu ou não é para a pessoa, ou as coisas estão muito confusas, ninguém sabe muito bem o que fazer, se sente perdido. O professor ensina 6, 10 técnicas na semana, no dia às vezes, e esse cara não sabe muito bem como aprender. No final, aprender jiu-jitsu é um desafio para esse pessoal. E o porquê isso acontece? Porque, por uma simples razão, tudo na tua vida terá êxito, ou mais êxito, quando você tiver clareza. A clareza é a chave. Sem clareza, você não dá um passo. Eu estou sofrendo tal... Você tem clareza do porquê? Você tem clareza dos motivos? Você tem clareza do que fazer com isso? Tá claro para você o que fazer? E muitas vezes, o que mina essa clareza, no jiu-jitsu, na vida, tudo, são inúmeras possibilidades. Porque quando você tem inúmeras possibilidades, o que começa a acontecer? Seu cérebro entra e percebe, lê aquilo como uma certa aleatoriedade, correto? Uma aleatoriedade. E nós não lidamos, o cérebro humano não lida bem com aleatoriedade. Inclusive, nós buscamos sempre construir uma aritmética, uma lógica linear para encaixar as coisas. Isso é relação de causalidade, inclusive, que permeia que é um princípio metafísico, né, que permeia toda a tradição filosófica. Ok? Então, o mundo hoje, se você for ver, você vai pensar, você vai conseguir se encaixar, é tudo aritmética, é tudo coisinha. O sol nasce ali, tem essa lei assim assado, tem desse jeito, desse jeito, desse jeito. Facilita a compreensão. As teorias científicas são assim, porque não só facilita a compreensão, mas tenta encontrar uma relação entre linguagem e mundo, né? Uma linguagem e o que o mundo é, que a gente chama de verdade, vamos dizer assim, ou mais próximo disso. No jiu-jitsu, se nós não temos rotas mais claras do que fazer, e simplesmente se apoia em posições, que normalmente o professor vai dar 5 no dia, às vezes 10 no dia, já vi isso, saca? Você começa a ficar perdido, porque tudo fica meio aleatório. Tá, mas eu não sei muito bem o que eu faço. Por quê? Primeiro, você não tem clareza exatamente de quais passos dar frente às circunstâncias X e Y. Tem que ser claro, principalmente pro cara que tá começando. Precisa ser claro o jiu-jitsu. Porque se não for, ele já se complica por natureza. O jiu-jitsu não é uma luta óbvia. Não é uma luta óbvia no sentido de que se você pedir para um cara desferir um golpe, porra, mete um soco aí, mano. Sacou? O cara, ainda que ele não tenha técnica, pô, ele não sabe rotacionar o quadril, ele não sabe encaixar o jab direito, ele não sabe, ele não tem essa técnica. Ele sabe o que é o soco. É um pouco mais instintivo desferir, projetar a mão um em cima do outro. O jiu-jitsu pede para um cara fazer uma guarda. Não sabe. No chão. Pede pro cara fazer um armlock. Não sabe. Não é óbvio. Não é óbvio. A luta não é óbvia nesse sentido. Então, se não houver clareza, a pessoa vai se sentir perdida. E essa confusão, falta de clareza e às vezes desespero que toma o iniciante ali. E esse cara muitas vezes se encontra num certo limbo de estagnação. E aí que tá. O que seria a rota do jiu-jitsu? O que seria equivalente às leis da física, às leis da biologia, né, pro jiu-jitsu? O que seria isso? No mundo todo, brother, nós temos as bases das coisas. Quando você vai entender matemática, você vai entender as bases daquele pensador, ou daquele pensamento, ou daquelas teorias. Você não vai conseguir pular para, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Você não vai entender, provavelmente, movimento circular,
ali, né, tal, se você não entender o mínimo de movimento retilíneo uniforme. Você precisa de uma progressão, você precisa entender os conceitos, você precisa entender o que é grandeza vetorial, o que é grandeza escalar, você precisa entender o que é uma lei de Newton, você precisa entender isso. E assim as coisas vão ficando mais claras no processo, ok? Dito isso, os fundamentos são essas leis que permeiam o jiu-jitsu. E aí, cara, fica tão simples quando você come. É tão da hora, porque, veja, eu recebo depoimento sempre aqui no canal. Se você olhar nos depoimentos dos comentários, você vai ver isso. Sempre sobre os comentários, né? Na verdade, você vai sempre ver algum depoimento falando sobre o curso da Guarda Blindada, que é um dos cursos meus, né, de fundamentos, de retenção, como isso esclareceu para a pessoa, deu clareza, e a clareza da segurança, confiança também. Porque se você tem clareza do que fazer, você não fica perdido, você sabe exatamente o que executar em tal momento. É simples, cara. E não fica preso em um posicionamento de pé, de mão, de mão, que fica muito aleatório na tua cabeça, gera incerteza, confusão, desespero e assim subsequentemente. Beleza? Então, se você olhar, você vai perceber exatamente essa clareza. E é muito bizarro quando alguém, às vezes até muito treinado, tem acesso ao que é o fundamento do jiu-jitsu, coisa que ele não aprendeu lá, como esse cara passa a treinar melhor. Porque posições que ele antes havia aprendido estão anexadas, se anexam ao jogo dele. Essa é uma dificuldade muito clara, né? Muito, muito grande. Pô, até faço a técnica, até consigo entender a técnica ali, mas para anexar no meu jogo, de fato, é muito difícil. E quando a gente restaura os fundamentos, aquela técnica anterior às vezes se encaixa. Eu sempre costumo dar o exemplo de, imagina que o teu jiu-jitsu, cara, é uma engrenagem. Bacana? Então, o teu jiu-jitsu é uma engrenagem, né? Na verdade, os fundamentos são uma engrenagem. E as posições são como os dentinhos aqui fora aqui, que vão encaixar na engrenagem. Então você imagina uma engrenagem assim, né? Pô, é um círculo assim e tem 3 entradas. Uma engrenagem de 3 entradas. Pode ter quantos dentinhos aqui fora for, só vai encaixar 3 ali dentro, beleza? 3 na engrenagem. No jiu-jitsu, a engrenagem são os fundamentos. Se você tiver uma engrenagem com apenas espaço para 3 dentes, ou seja, você só vai ter fundamentos suficiente para 3 posições, vamos dar um exemplo assim, né? Então, isso dificulta que você anexe posições ao seu jogo. Então, você precisa ampliar a tua visão de fundamentos. E algumas pessoas nem fundamentos têm, elas só aprendem a espelhar a técnica. Elas não entendem o negócio. E o negócio dá uma clareza, assim, absurda, cara. Absurda. Pro teu jiu-jitsu. Por quê? Assim como é condição, né, para essa caneta entrar em queda livre, ter aqui uma gravidade, ter uma aceleração, então ela cai, é necessário, é condição para que algumas posições aconteçam, seguir fundamentos, ok? E esse fundamento é o que você foca. É tão simples, tão mais simples pensar desse jeito. Quando você entende que se você não desconectar o cotovelo com o joelho na hora de estando por baixo, ninguém vai passar a tua guarda. Ninguém vai passar a tua guarda se você fizer isso. Quais que são os problemas? Eu tô desconectando. Por quê? Aí a gente entra na resolução do problema. Se você entender que toda vez que você domina a postura de alguém, você tem controle do centro de massa, de equilíbrio, e isso pode ser usado muitas vezes, quando o cara, inclusive, tá tentando te passar, você consegue dominar a postura dele e desequilibrá-lo, ou seja, você barra uma passagem quando você faz isso, por exemplo. Tudo isso são fundamentos, cara. Fundamentos do jiu-jitsu. Joia? Deixa eu tomar um gole aqui do café. E aí que tá. Cara, um livro muito bom sobre aprendizado, tá? Esse aqui é um pouco mainstream, mas ele é bom pra caramba, ele é bom. Beleza? Tem boa validação científica aqui. E ele fala uma coisa que na verdade, cara, isso aqui não é dele só, tá? A gente sabe que ele sistematizou algumas coisinhas aqui, mas tem cara que já fala disso antes. Então, ó, dos princípios do aprendizado de qualquer coisa, inclusive eu vou deixar o link desse livro aqui, Ultra Aprendizado, na descrição, se alguém quiser comprar. É o link meu da Amazon lá, você já dá uma força pra mim também. Mas o lance é que o livro é bom, tá?
Então, é para você aprender qualquer coisa. Então, um sistema de aprendizado. E eu uso muito isso também para o meu aprendizado, de verdade. A questão é, primeiro princípio, meta-aprendizagem. Né? O que é meta? Meta é além, né? Esse prefixo meta aí. É além, significa. É algo que está antes, normalmente, da própria função, da própria coisa. É algo que permite aquela função. É algo que estrutura aquela função, né? Ou aquela ação. Por exemplo, você tá... Dizem que a inteligência emocional é uma metacapacidade. Não é só uma capacidade em si, é uma metacapacidade. Por quê? Porque com ela você estrutura as outras. Beleza? O primeiro princípio desse livro aqui fala sobre meta-aprendizagem. Ou seja, tudo que você precisa entender, que você precisa aprender para ser bom em alguma coisa. Beleza? Então tudo que você precisa entender, que você precisa aprender. Então, ó, eu falei com tal fulano, ele disse que eu preciso aprender isso, e você estrutura a tua rota de aprendizado a partir disso, dessa situação. Beleza? A partir desse diálogo com o cara, mas você tem uma noção do que fazer. Isso alguns caras hoje no jiu-jitsu, né, algumas equipes, tendem a fazer com metodologias. Porém, eu tenho uma crítica muito forte às metodologias que são feitas hoje. É assim, você entra no negócio, o que o cara vai te dar? Um script de posição. É uma ordem, segue uma ordem de progresso. Primeiro vai aprender guarda fechada, depois posição. Posição. Não fala de fundamento, é posição. É pé ali, a mão ali, segura a gola e é desse jeito. A maioria mas 99% das academias que tem metodologia, porque a minoria também tem. Beleza? E segue assim, então a metodologia vira um script de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu fica aquele negócio meio estéril, meio sanitizado, sem vida, sem capacidade de pensar, beleza? Porque isso é uma das coisas muito da nossa sociedade, a gente tem muita dificuldade de pensar, a gente transfere a nossa capacidade de pensar, inclusive para ChatGPT, essas paradas. É óbvio que muitas vezes isso vai engolir algumas pessoas, porque o ativo mais importante do ser humano, que inclusive não é substituível, a inteligência artificial não tem esse potencial de substituir, tá? Tem uma forte crítica de alguns caras da neurociência, inclusive o professor Miguel Nicoleles fala muito sobre isso, não tem esse potencial de substituir a mente humana, não tem simplesmente porque a mente humana não é linear, não tem fórmulas, não tem como você reproduzir isso, tem vários outros problemas, mas o principal ativo que nós temos, que é pensar, está sendo substituído. E aí você vai para uma metodologia, você está transferindo isso para outras coisas. E aí você vai para uma metodologia do jiu-jitsu, que é simplesmente scriptzinho. O cara nem pensar, o professor nem pensa, na verdade. O professor que entra e recebe aquele negócio, ele não pensa, ele tem que executar. Eu não acho ruim o professor fazer isso. Porque, inclusive, muitas vezes ele está querendo ganhar dinheiro, ele está precisando daquilo, cara. Eu preciso dar aula e eu preciso seguir essa metodologia. Eu estou sob as ordens de uma equipe e o jogo de poder é isso mesmo. Se eu quiser fazer diferente, eu vou ter que formar outra equipe minha. Beleza? Então, são coisas diferentes. Você pensar sobre o jiu-jitsu, você entender o que você precisa aprender e ter simplesmente um scriptzinho de posição. A primeira coisa te dá substância, clareza, poder. Isso é um superpoder. Você saber sobre fundamentos hoje do jiu-jitsu é um superpoder, bro. Beleza? Confiança e eficiência. A outra coisa que você saber posiçãozinha te dá confusão. Vez ou outra você vai acertar coisas. Você vai aprender muito por espelhamento, saber como é que faz tal coisa olhando o outro fazer. Ok, não tá errado isso. Porém, você não domina o jiu-jitsu. Esse é o ponto principal. Porque um jiu-jitsu dominante, ele não se apoia em posições. Um jiu-jitsu dominante, ele se apoia em progressões. Isso é diferente, beleza? Um é em posição, outro é progressão. É muito claro quando você vê, pra mim, pelo menos hoje, é muito claro quando eu vejo alguém que tem um jiu-jitsu dominante. Porque esse cara, ele às vezes não é um jiu-jitsu tão lindo, de floreio e tal, mas esse cara, ele é implacável. Você vê que ele não dá, ele chegou num ponto, dali ele não regride. É como igual o sucuri mesmo, vai enrolando, dali não regride, ele só vai pra cima.
e ele vai matando, minando as possibilidades de defesa do oponente. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver uma ideia de progressão, uma mentalidade de progressão no jiu-jitsu e também apoiada nos fundamentos, que são essas leis, essas regras que existem no jiu-jitsu, que sem elas nada acontece. São regras biomecânicas, que eu sempre explico. Por exemplo, se você afastar, se você não tiver essa relação entre cabeça, quadril e joelho, não retificada, né? Mas eu falo isso no vídeo de posicionamento, de postura para passar. Se você não tiver essa relação, né, bem colocada, cara, você vai ser mais fácil de raspar. Vai ser mais fácil de pegar. Beleza? Então, por isso, uma das coisas que você tem que assumir antes de passar é uma certa postura na hora de passar. Beleza? Se o cara afasta teu joelho da cabeça, o quanto mais ele afastar, mais você fica leve, o seu quadril fica leve, e mais fácil ele também te raspa. Tudo isso você começa a perceber que são leis do jiu-jitsu, ou seja, toda vez que você for raspar alguém, isso vai acontecer. Aí você perde aquela tara de ter que ficar achando que você precisa matar uma posição, ou mais, né, que você tem que, acertei, pulei na guarda, tem que fazer aquela guarda lá, se dá errado, ó, me fudi. Então você entra num jiu-jitsu quando você não tem essa clareza, num jiu-jitsu desesperador. O cara trava, passa ali tua lateral, você não sabe nem o que fazer e você tem medo das posições. Você não tem clareza e você não tem confiança. É assim que acontece, boa parte dos faixa branca relata isso, cara. Faixa branca, faixa azul relatam isso. Boa parte deles. Beleza? Portanto, cara, se você quer entender, dominar jiu-jitsu, aprenda fundamentos. E o que eu vou fazer se eu tô na faixa branca? Qual que é a minha rota? Fundamentos. Faixa azul, fundamentos. Do quê? Meu irmão, começa. Se você ainda não soube, você tá na faixa azul, não soube, recomeça, na verdade. Saída de posições dominantes, que quase ninguém treina mais hoje esse negócio. O jiu-jitsu virou um jiu-jitsu 2/4, né? Treina coisa. Saída de posições dominantes, essa é a rota que você vai aprender dos fundamentos. Presta atenção. Saída de posições dominantes. O que é? Saída de 100 kg, saída de montada, saída das costas. Porque quando você tá no começo, cara, e faixa azul é o começo ainda também, você tem que entender isso, você vai tomar pressão em várias posições e vai cair nelas. Se você não tiver segurança para sair, uma hora que você cai, eu já vi muitas vezes acontecer, você já vai desfazer da luta. Tua cabeça já vai pra, puta, me perdi, já era. Sacou? O psico abalar e tudo. Você precisa saber disso. Você precisa ter confiança de que caso caia em uma posição em que alguém está te dominando, uma posição de domínio, você vai sair. Você tem que ter essa confiança. Perfeito? Primeiro. Segundo, retenção de guarda. Inclusive, se você quiser aprender comigo retenção de guarda, o meu curso ainda está a R$ 27,90 aqui na descrição. É um curso de fundamentos, vou fazer algumas atualizações nele, e aí ele vai subir de preço, provavelmente vai para 47 ou 57,90, não sei, mais do que isso não vai ser, mas ainda assim, cara, é ridículo o preço, pelo amor de Deus, se você não tiver 57,90 parcelado, você pode parcelar ainda, para investir no teu conhecimento do jiu-jitsu, então, cara, sinto muito, porque, mas tem conteúdo gratuito na internet? Tem, você pode ir, você pode visualizar, tudo mais. Talvez estruturado, como eu tô falando, não, eu não vi. Se eu visse, eu não faria. Ué, por que eu vou fazer? Né? Algo que eu já vi que tem. Mas não vi. Sendo sincero, não vi. Da forma que eu explico, não vi. Beleza? E eu tenho vários relatos aí do pessoal. Então, se você quiser, ainda tá R$ 27,90, entra aí. Se não, depois vai ficar R$ 57,90, mas o curso vale muito a pena, eu entrego muito ali. Você vai sair, sem dúvida nenhuma, com uma clareza muito maior do que você teve em algum dia no jiu-jitsu. Com certeza. Beleza? E depois, se você não tiver... Aí depois, cara, o que você vai fazer? Você vai aprender algumas guardas, beleza, fundamentos de algumas guardas, mais geral. E vai para passagem. E depois vai para quedas. Depois vai para finalizações. Essa é a rota. Eu vou fazer curso de cada coisa, tá? De cada coisa dessas. Mas qual que é o lance? Passagens também. Inclusive, ainda não está, mas no momento que estiver o meu curso pronto de passagens, já era para estar pronto, deu um probleminha, mas já era para estar pronto, eu vou deixar aqui também na descrição. Mas ainda não está. O lance é, você precisa seguir isso e fazer esse ensino em espiral. Você lembra que eu falei aqui do princípio desse livro aqui da meta-aprendizagem? Um dos princípios de você aprender, cara, é aprender em espiral. O que isso significa? Você vai ficar bom
em algo quando você explora diversos ângulos daquilo. Se eu vejo uma caneta, eu estou vendo aqui no ângulo, correto? Então eu consigo entender ela, perceber ela, as falhas, as imperfeições, a quantidade de tinta, não sei, de um jeito, beleza? O reflexo aqui de um jeito. Ok. Quando eu troco ela, ou eu mesmo me posiciono de outro jeito, cara, eu já não vejo tanto. Por quê? Porque aqui, se você for pensar, a luz está de lá para cá. Perfeito? Aqui está tudo com sombra. Ou seja, muitas coisas eu não vejo. O que eu quero dizer? Depende do ângulo que você analisa tudo na tua vida, inclusive o jiu-jitsu. Você vai visualizar, é mais fácil visualizar tanto imperfeições quanto, cara, pontos positivos. Então você precisa explorar tudo em diversos ângulos. O ensino em espiral é exatamente isso. Você pega e vai começar lá a treinar sua retenção de guarda. Depois você vai para a passagem. Quando você for para a passagem, a visão que você terá de quem está fazendo guarda, inclusive de você fazendo guarda, é outra. Você complementa. Quando você vai quedar, a visão que você tem de postura, de base, complementa a tua passagem, que complementa a tua raspagem, porque você sabe exatamente onde colocar um pouco mais de força, seguindo os fundamentos, onde aplicar as forças, onde ter vantagem mecânica, a partir dessa leitura em diversos ambientes do jiu-jitsu, em diversas áreas. Por isso que você precisa explorar tudo, e os fundamentos de tudo. Cara, eu aposto com você, que se você entender fundamento de jiu-jitsu, eu aposto com você. Eu aposto, cara. Se você entender fundamento de jiu-jitsu, entender ali a biomecânica, não é a biomecânica, livro de biomecânica, não tô falando isso pra você entender, isso não é função tua, você que tá aprendendo jiu-jitsu. Mas você entender como funciona o teu corpo. Porque quando você aplica uma força, porque se o cara tá angulando você, ele vai raspar, né? Esse tipo de situação, se você entender isso no jiu-jitsu e o seu jiu-jitsu não melhorar, não tô falando um pouco não, substancialmente, alguma coisa tá errada, com certeza, ou você não entendeu, tá tendo alguma falha no processo ali de aprendizado, ou irmão, é mentira. Porque, cara, é impossível, eu digo impossível, você pega alguém que não tem clareza, confuso e tudo mais, ter acesso a fundamentos e não ter uma mudança assim drástica do jiu-jitsu, porque deixa mais claro, confiante. É óbvio, como eu falo, o jiu-jitsu não se resume à inteligência de luta, que é essa parte, inteligência emocional, inteligência física, compõem o jiu-jitsu em mesmo grau, beleza? Eu digo até em mesmo grau, e explico isso de diversas formas. Por diversas formas. Primeiro, você é um ser humano, você tem um corpo, seu corpo tem membros, seus membros produzem força, tem um sistema de alavancas ali, o outro sujeito, você vai tentar aplicar uma força nele, ele vai produzir uma resistência. Se você não souber exatamente onde aplicar para ter uma vantagem mecânica, essa questão dos fundamentos, já vai ficar mais difícil. Mas ainda assim, você precisa ter um certo vigor para conseguir aplicar essa força no oponente e, além disso, cara, conseguir manter essa aplicação por um longo período, que é justamente o que vai minar ele. Ok? E avançar. Então você precisa ter um vigor físico e é natural. Sem vigor físico não dá. Se for esse o caso, cara, né, também, né, se você não estiver aprendendo fundamentos, se for esse o caso, fique tranquilo. Porque eu também aqui no canal sempre falo sobre esse ponto. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre como desenvolver tua performance no jiu-jitsu, na musculação também, tá? E preparação e tudo mais. E a questão emocional, que muitas vezes você entra em desespero, você não tem confiança e tudo mais. Mas as três coisas, as três inteligências se tangenciam, se fortalecem. Se eu sei fundamento, eu sei onde eu aplico melhor minha força. Se eu sei aplicar se eu sei aplicar melhor minha força, eu não gasto força e energia e não dependo tanto do vigor como eu dependeria se eu não soubesse de nada disso. Às vezes o cara ganha na tora, né, na força. Se eu sei fundamentos, se eu sei onde aplicar, se eu tenho clareza, eu fico menos desesperado e mais confiante. Ou seja, fico mais tranquilo, tenho mais controle da circunstância quando eu estou lutando. Portanto, é uma coisa que alimenta as outras. Beleza? O cerne do negócio, do jiu-jitsu, o cerne do aprendizado do jiu-jitsu,
ele está fixado, né, ele está nos fundamentos do jiu-jitsu. E não só ali, né, óbvio, mas o fundamento é o principal. É o principal, 80-20 do negócio. 80-20 do negócio, ok? Aprenda isso para você se destacar. E as demais coisas, como inteligência física, inteligência emocional, já serão potencializadas quando você aprende os fundamentos. E, óbvio, você consegue trabalhar elas em paralelo. Um bom professor vai saber trabalhar elas em paralelo. Eu tenho muito vídeo no canal falando sobre essas 3 coisas. Tá? Você vai achar aí. Então, se fizer sentido, cara, se fizer sentido pra você, invista em fundamentos. O que eu digo fazer sentido? O jiu-jitsu, ele não tem que ser pra você um puro esporte, velho. O jiu-jitsu, ele tem que ser pra você o que ele é, na essência, uma ferramenta. Ele é uma ferramenta pra você se desenvolver em vários aspectos. Pra você saber se defender, defender os seus, defender tua família. Pra você se tornar um homem mais confiante. Uma mulher mais confiante, que seja. É que eu falo 99% para homens. Para você ter tônus vital de construir suas coisas. Esse é o jiu-jitsu. Ele não acaba só ali na prática. Essa é a ferramenta. Então invista no jiu-jitsu porque você investe em você. É isso. Beleza? E os fundamentos são o cerne do negócio. Acredite em mim. Faça essa aposta. Inclusive, cara, olha, pra você ter uma noção, ontem eu investi, eu comprei um curso. Eu investi ali em educação, né? Um curso não, comprei algumas coisas, curso e algumas coisas para eu aprender. Eu gastei só ontem. R$1.500, velho. R$1.500 nisso aí. Beleza? Só para eu entender melhor jiu-jitsu. Para entender melhor essas coisas, melhor biomecânica das passagens também, dessas páginas. Tudo isso, porque eu amo esse negócio e preciso oferecer para vocês esse tipo de coisa. Quando eu falo que um produto tá R$27,90, R$57,90 ou qualquer outra pessoa que esteja vendendo também, normalmente não vai passar de um valor exorbitante, cara, está muito acessível para vocês. Então aproveitem isso, abracem, cara, o jiu-jitsu, abracem as oportunidades que a internet te dá para vocês. Ou, eu vou fuçar aqui, eu mesmo vou me virar, aprender sozinho, gratuitamente, faça isso, mas não simplesmente dependa do teu professor ensinar coisas para você, porque existe uma necessidade de ser autodidata em algum momento do teu percurso para você se desenvolver do jeito que você quer. Senão você não vai encontrar academia que vai oferecer tudo isso, cara. Não tem como, não existe, não, pelo menos eu não conheço. Beleza? Se o vídeo fez sentido, cara, e aqui é sempre um papo reto, você vê que eu não fico medindo palavra e eu sempre troco uma ideia mesmo, nem edição eu faço. Se esse vídeo fez sentido pra você, irmão, compartilha ele. Deixa seu comentário, que eu quero entender mais sobre você. O que você tá sentindo aí na sua jornada do jiu-jitsu? Tô com essa dificuldade? Não tô. Troca essa ideia, beleza? E, se fizer sentido, R$27,90, como eu falei. Ok? Tamo junto. Ossa!